A TV Alba está trazendo para vocês o programa Capoeira na TV. Na sua segunda série, agora com uma entrevista com os grandes mestres de capoeira da Bahia. E hoje nós temos aqui o mestre Daltro, um dos maiores mestres de capoeira infantil. Onde tudo começou. Aqui funcionava a ACAL. Era aqui que a ACAL existia. Foi aqui que ele começou. Daltro, me conte um pouquinho da sua história, do iniciozinho da sua história na capoeira. Bom, mestre, começo a capoeira em 1975. Sou Renato da Silveira Daltro, conhecido no meio da capoeira como mestre Daltro. Na verdade, eu não tinha interesse em fazer capoeira. Eu sempre tive uma infância de esportes e o meu grande sonho era ser um nadador olímpico, né? Então eu sou gêmeos com meu irmão Roberto, né? E ele que gostava da capoeira, então nós fomos num clube na Barra fazer uma aula experimental. Ele ia fazer a aula experimental de capoeira e eu ia me matricular na natação. Só que a secretaria do clube estava fechada, correto? E eu não podia me matricular na natação. E fiquei assistindo a aula de capoeira. Aí o professor lá me chamou para eu fazer uma aula experimental, mas eu não quis. No segundo dia eu fui de novo para me matricular na natação. A secretária ficou doente, eu não pude me matricular na natação. E o professor me chamou de novo para eu fazer a aula de capoeira. Como eu não queria ficar parado, eu fui lá e fiz a aula de capoeira, certo? Só que essa capoeira, ela não vingou, porque era uma turma muito pequena. Chega em agosto de 1975, eu descubro a Associação de Capoeira Arte e Luta ACAL, na rua Macapá 474, Ondina, certo? Onde eu tinha um amigo que fazia capoeira lá. Ele me convida para eu ir lá, e aí eu chego lá e vejo e descubro que ali é o meu lugar, certo? E começo a treinar a capoeira com o mestre Aristides Pupo Mercedes, mestre Aristides. Bom, nós estamos aqui no Alto de Ondina. E aqui nesse Alto de Ondina foi aonde as maiores aulas, melhores aulas e as maiores, porque tinha muito espaço para que eu pudesse botar todos os alunos que tinham ao mesmo tempo, fazendo uma aula. Fazíamos de vez em quando uma aula que chamávamos de aula grande, aula com todos, que depois ficou conhecida como aulão. Eu quero que você conte um pouquinho dessas histórias aí. Pois bem, isso na época a gente com 13, 14 anos de idade, certo? Então o mestre sempre procurava diversificar as aulas dele. O horário da minha turma inicial era de 6 às 7 da tarde. Turma das 6. Sempre foi 6. uma turma muito forte, de pessoas que jogavam muita capoeira, né? Correto. Então eu já vinha de casa, às vezes eu vinha de casa de bicicleta, às vezes eu vinha de casa correndo, né? Eu morava perto e já chegava aquecido. Então o mestre já aproveitava, muita gente que já estava aquecido, a gente saía para dar a volta na rua Macapá, depois subia a ladeira do zoológico, descia pelo Esquadrão Águia, dava a volta na Garibaldi, pegava a Ademar de Barros e voltava para a academia. Quando chegava lá, a gente já fazia os alongamentos e partia para o treinamento técnico, certo? E aí, nessa turma de 6 às 7, onde teve grandes revelações de capoeira na Bahia, através do mestre Aristides, nós treinávamos uma capoeira luta, que sempre foi a capoeira luta, a capoeira esporte. Na década de 70, precisamente de 75 em diante, quando eu começo a capoeira, né, estava justamente efervescendo as competições de capoeira através da Confederação Brasileira de Pugilismo primeiro e depois através da Federação Baiana de Capoeira, né? E o mestre Aristides, junto com outros mestres, fizeram alguns regulamentos de competições. E eu, Daltro, fui um dos grandes cobaias em experimentos de competições. Participei dos laboratórios e participei de várias competições como regulamento experimental, né? Então, de 76 precisamente até 1992, 93,
nós tínhamos competições diárias, direto aqui em Salvador. Na Bahia também, no interior também se introduziu as competições, certo? Então eram competições individuais, competições de duplas, competições de conjuntos, né? E aí foi a grande efervescência da capoeira como esporte no estado da Bahia. Você se encontrava melhor como capoeira na competição individual ou na competição de dupla? Ou nas duas? Como era? Me conta aí. Eu Se identificava mais? Como sempre fui uma pessoa tímida, eu me identificava muito com o treinamento individual, né? Então eu gostava muito de competir individualmente, porque só dependia de mim. O meu quarto virou uma academia de capoeira. Eu treinava de noite porque era silencioso, treinava de 10 às 12 da noite, eu tinha saco, tinha borracha na parede para bater, certo? Virava a minha cama para ganhar espaço, tinha um espelho grandão de um guarda-roupa antigo, e aí eu fazia os meus treinamentos de 10 às 12. Tinha dia que eu chegava da academia, né? Porque aí um pouco mais adiante, com 17 anos, 18 anos, eu já treinava na turma mais adiantada de 8 às 9, de 7h30 às 8 às 9. Ia para casa, chegava em casa, respirava, jantava e 10 horas, 10h15 eu começava a fazer o treinamento para não poder esquecer e não perder a técnica que o mestre Aristides me ensinou. Então, a minha essência capoeirística vem da parte do esporte, da parte da luta individual. Depois nos aperfeiçoamos na parte de dupla, porque apareceu as competições de dupla, nós também nos especializamos e aí seguimos na capoeira. Bom, eu sei que foi um grande sucesso essa participação sua. Agora eu gostaria que você falasse um pouco, vamos mudar um pouquinho o assunto. Como foi que você chegou a virar professor de capoeira? É uma transformação muito bonita, né? É uma transformação muito bonita, porque realmente, como o mestre fala, eu não tinha interesse em ser um profissional de capoeira, nem de ser um professor. O meu objetivo maior era ser um desportista, um atleta de competição, que era o meu objetivo. Mas, no entanto, com a metodologia do mestre Aristides, fica impossível você não ter vontade de ensinar, né? E o mestre Aristides estimulava os mais velhos a passar o seu conhecimento para os mais novos. Então chega uma época que o mestre Aristides me solicita, como eu chegava cedo na academia e as turmas eram enormes, o mestre Aristides me solicita que eu ensinasse a um, que eu ensinasse a outro, certo? E sem querer a gente vai adentrando nessa parte pedagógica da capoeira, correto? E vamos tomando, aos poucos nós vamos tomando gosto. E o mestre me incentiva a dar prosseguimento. Bom, agora fale hoje, Daltro. Hoje como é que é a sua história da capoeira? Então, com esse incentivo do mestre Aristides, né? Eu, quando chega na idade de adulto inicial, eu estudei na Escola Técnica Federal da Bahia, me formei em técnico em mecânica industrial e trabalhava na indústria, né? Mas não trabalhava dentro da área que eu queria, né? Então me desgostei e saí, pedi minha demissão. Ao mesmo tempo, apareceu espaços para a ACAL, Associação de Capoeira Arte e Luta, dar aula. E o mestre Aristides, né, com a experiência dele, com a intuição dele, né, me chama, me convoca para eu dar aula nesses espaços. E aí eu pego o gosto, me aprofundo na parte pedagógica, com estudos e orientações dele próprio, certo? Porque eu não tenho formação universitária, certo? Mas eu tinha uma questão muito grande comigo até hoje, que eu me tornei um autodidata. Então eu fui me pesquisando porque eu tinha o defeito de sempre querer fazer a coisa bem feita. Então eu fui me aprofundando na parte pedagógica da capoeira, certo? E foi aparecendo os espaços, o mestre Aristides foi me colocando, até que eu ganhei a minha autonomia, né, como profissional de capoeira infantil e comecei a ministrar aulas em várias escolas de Salvador até hoje. Agora eu queria saber de você o seguinte, nós já estamos encerrando o nosso programa, eu queria que você tocasse esse berimbau aí e fizesse a surpresa que você disse que ia fazer para mim, que você trouxe uma surpresa. Vamos lá. Eu quero ouvir essa surpresa. Vamos lá.
verdadeiro capoeira, aquele que sabe educar. Na cá eu nasci, na cá eu me criei, na cá eu aprendi, capoeira que eu sei. Mestre Aristide me ensinou, capoeira com amor. Mestre Aristide me ensinou a ser homem de valor. O povo não é besta não, o povo sabe enxergar o verdadeiro capoeira, aquele que sabe educar. Na cá eu nasci, na cá eu me criei, na cá eu aprendi, capoeira que hoje eu sei. Na cá eu nasci, na cá eu me criei, na cá eu aprendi, capoeira que hoje eu sei.